Quase 108 anos se passaram, e com tantas histórias que marcaram o naufrágio mais famoso de todos os tempos, o Titanic segue com a mesma força no imaginário popular. Eternizado em uma série de livros, documentários e filmes, o desastre fatídico com o maior e mais luxuoso navio da época é uma epopeia e sinônimo histórico de grandiosidade, ambição, ganância e luta pela vida. Eu sou Richard, narrador do Oculto Revelado, e aqui está o nosso especial sobre a história do Titanic. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Oculto Revelado e ativar as notificações. É o início do século XX e o comércio transatlântico de passageiros está altamente lucrativo. Empresas de navios competem para transportar viajantes e imigrantes ricos entre a Europa e a América. Duas das principais companhias são a Cunard e a White Star Line. A Cunard parece pronta para aumentar sua participação no mercado com a estreia de dois novos navios, o Lusitania e o Mauritania. Os dois navios de passageiros chamam atenção por sua velocidade. Procurando responder à concorrência, o presidente da White Star Line, Bruce Ismay, cria um plano para construir uma classe de navios que seriam conhecidos por seu conforto e grandiosidade. É decidido que 3 navios serão construídos: o Olympic, o Britannic e o Titanic. Cerca de 3 meses após o início do trabalho no Olympic, a quilha é colocada no Titanic. Os 2 navios são construídos lado a lado em uma estrutura de tamanho sem precedentes. Para poder diferenciar os 2 irmãos, o Olympic é construído com seu casco inteiramente branco, enquanto o Titanic é construído com um casco preto. Os navios são projetados em grande parte por Thomas Andrews. Além das decorações ornamentadas, o Titanic apresenta um imenso salão de refeições de primeira classe, 4 elevadores e uma piscina. Suas acomodações de segunda classe são comparáveis às de primeira classe em outros navios, e suas ofertas de terceira classe, embora modestas, são conhecidas por seu relativo conforto. O casco é formado por aproximadamente 2.000 placas de aço, medindo 3 metros de comprimento por 2 metros de largura e uma espessura de até 3,8 centímetros. Essas placas são mantidas unidas por mais de 3 milhões de rebites. Quanto aos elementos de segurança, o Titanic tem 16 compartimentos estanques, que incluem comportas que podem ser fechadas remotamente a partir da ponte de comando, para que a água possa ser contida caso o casco seja rompido. O sistema leva muitos a afirmar que o Titanic é inafundável. O navio está equipado com 20 botes salva-vidas, 15 com capacidade total para 65 pessoas, 2 cúteres de emergência que acomodam até 40 pessoas e 4 botes desmontáveis, que conseguem transportar 47 pessoas. Dessa forma, os 20 barcos teoricamente podem conter 1.678 pessoas. Alguns engenheiros consideram a ideia de colocar mais botes, mas a proposta é rejeitada por ocupar muito espaço no convés. Após a conclusão do casco e da superestrutura principal, o Titanic é lançado ao mar, iniciando o complexo trabalho interior. Mais de 3.000 profissionais trabalham incansavelmente, equipando o navio com as mais recentes tecnologias e inovações navais e instalando as suntuosas mobílias e elementos decorativos jamais vistos em outros navios. Suas 4 chaminés, sendo uma delas apenas decorativa, são instaladas no navio. O Titanic passa por testes no mar, ganhando o certificado de navegabilidade. O navio tem 269 metros de comprimento, 28 metros de largura e 53 metros de altura. Opera com uma tripulação de 892 pessoas e pode transportar até 2.435 passageiros dispostos em 3 classes. A embarcação tem uma velocidade máxima de 21 nós, consumindo até 730 toneladas de carvão por dia. O Titanic parte em sua viagem inaugural de Southampton, na Inglaterra, com destino a Nova York, nos Estados Unidos. A bordo estão várias pessoas de destaque, incluindo John Jacob Astor, um dos homens mais ricos do mundo. Ao partir, quase ocorre um acidente. Uma embarcação menor chamada SS City of New York e o Titanic
ficam a poucos metros um do outro. Uma eventual colisão teria impedido o Titanic de partir. O navio faz sua parada programada na Irlanda, onde mais passageiros embarcam. Ao todo, estão 2.924 pessoas, entre passageiros e tripulantes. Avisos de gelo vindos de outras embarcações são recebidos pela tripulação do Titanic e entregues ao capitão Edward Smith. Um incêndio que estava ocorrendo em uma das reservas de carvão desde antes da partida é finalmente apagado. Esse tipo de incidente não é incomum em grandes embarcações, mas sua intensidade é grande devido a uma explosão de gás e pela baixa qualidade do carvão ocasionada por uma greve de mineiros. Alguns historiadores argumentariam que isso pode ter enfraquecido partes das paredes do casco. O Titanic se aproxima de uma área conhecida por ter icebergs, fazendo o capitão Smith alterar levemente o rumo do navio para o sul, mas mantendo a velocidade, mesmo com novos avisos de gelo. Um aviso de iceberg é recebido pelos operadores de rádio, mas nunca é passado para a ponte de comando. 2 vigias, Frederick Fleet e Reginald Lee, estão no ninho de corvo do Titanic. A tarefa deles é dificultada pelo fato de o oceano estar extraordinariamente calmo, sem vento ou lua para iluminar. Como havia pouca água quebrando em sua base, um iceberg seria mais difícil de ser detectado. Além disso, os 2 vigias estavam sem binóculos. Um iceberg é avistado pelos vigias e a ponte de comando é notificada. O primeiro oficial William Murdoch ordena uma curva súbita e que os motores entrem em reverso. O Titanic começa a virar, mas está muito perto para evitar a colisão. O lado estibordo do navio raspa ao longo da montanha de gelo. Pelo menos 5 de seus supostos compartimentos estanques são rompidos. O navio pode flutuar com 4 desses compartimentos inundados, mas com 5 não. Se o Titanic tivesse colidido de frente, os danos seriam menores e o destino poderia ter sido diferente. Sinais de socorro são enviados imediatamente. Um dos navios que recebe o sinal é o Carpathia, que está distante e levaria horas para chegar. Outros navios também respondem, mas todos estão longe. Um navio é visto nas proximidades, mas não há contato. O Californian está por perto, mas suas comunicações estavam desligadas. Os camareiros vão de porta em porta, despertando passageiros e tripulação, pedindo que se dirijam ao convés dos botes. Na terceira classe, os passageiros são deixados à própria sorte. Muitos relutam em sair, preferindo o calor do interior ao frio extremo. Para muitos, nem sequer é dito que o navio vai afundar. Enquanto novas tentativas de contato são feitas, os primeiros botes começam a ser preparados. É difícil ouvir algo além do som do vapor sendo ventilado pelas chaminés. O número de botes é insuficiente e eles são lançados abaixo de sua capacidade. O primeiro bote lançado tem apenas 27 pessoas, embora comporte 65. Uma simulação de evacuação havia sido programada para aquela noite, mas foi cancelada. A tripulação não está preparada e não sabe quantas pessoas os botes suportam. O segundo oficial, Lightoller, sugere ao capitão que mulheres e crianças sejam evacuadas primeiro. Alguns tripulantes mantêm os serviços vitais funcionando até o fim, garantindo energia e luzes para que os sinais de socorro continuem sendo enviados. A água começa a subir rapidamente pelos decks inferiores. Muitos passageiros da terceira classe ainda dormem quando são acordados pela água gelada. No convés, o caos. Mulheres e crianças choram ao se despedir de seus maridos. Sinalizadores são disparados para tentar atrair navios próximos. A orquestra continua tocando, tentando abafar até o som dos tiros disparados para conter tumultos. Nenhum dos músicos sobrevive. À medida que a proa do Titanic continua afundando, a popa emerge da água. As hélices ficam visíveis e restam apenas 3 botes desmontáveis. O capitão Smith libera a tripulação com a frase "É cada um por si". Ele é visto pela última vez na sala de comando. Seu corpo nunca é encontrado. A maioria tenta correr para a popa, que se inclina sobre as águas congelantes. As cordas de 2 chaminés se rompem, fazendo com que elas caiam sobre passageiros. A água invade o interior do navio, rompendo a cúpula de vidro da grande escadaria, símbolo do luxo do Titanic.
A estrutura de aço não resiste. O navio se parte em dois. A popa flutua por mais alguns minutos, onde centenas ainda lutam para sobreviver. O Titanic desaparece sob as águas. Centenas de passageiros e tripulantes são deixados no mar, cuja temperatura está abaixo de zero. A maioria tem hipotermia. Apenas 5 são salvos pelos botes. Nos barcos, 710 pessoas sobrevivem. A maioria são mulheres e crianças das primeiras classes. 3 animais de estimação também são resgatados. O Carpathia chega algum tempo depois. O navio também correu risco, vindo à sua velocidade máxima. Já com a luz do dia, o Carpathia segue para Nova York, onde desembarca os sobreviventes. Embora a maioria dos mortos fosse da terceira classe, muitas famílias ricas também sofreram perdas. Na mente popular, o glamour do navio, sua viagem inaugural e seus passageiros notáveis ampliaram a tragédia. Lendas surgem quase imediatamente. Heróis e heroínas como Molly Brown, que ajudou a comandar um bote, entram para a história. O capitão Arthur Henry, do Carpathia, foram reconhecidos pela imprensa que ajudou a comandar um bote. Entram para a história. Outros, principalmente Ismay, que havia encontrado espaço em um bote salva-vidas e sobreviveu, foram difamados. Poucos dias depois do naufrágio, começam as discussões sobre a descoberta dos destroços. Dados os limites da tecnologia, tentativas sérias não são realizadas até a segunda metade do século XX. Em agosto de 1985, Robert Ballard lidera uma expedição a bordo de um navio de pesquisa da Marinha dos Estados Unidos. Em 1 de setembro de 1985, as primeiras imagens subaquáticas do Titanic são registradas quando suas caldeiras gigantes são descobertas a 3.800 metros de profundidade. Enquanto a proa é claramente reconhecível, a seção da popa foi severamente danificada. Cobrindo os destroços estão formações de estalactites enferrujadas. Os cientistas determinaram que as rústicas, como foram chamadas, foram criadas por micro-organismos que consomem ferro e concluíram que o navio deve desaparecer nas próximas décadas. Gostou do vídeo? Se sim, deixe o like e se inscreva se ainda não é inscrito. Em breve, novas histórias. Até a próxima!